9h10. Vamos abrir outro tema aqui no Bandeirantes Acontece. Vamos falar sobre economia, sobre investimento na indústria. Vamos falar com o Rafael Lucchesi, que é diretor de Desenvolvimento Industrial e Economia da Confederação Nacional da Indústria. Oi, Rafael, como vai? Bom dia. Bom dia para vocês da Band. Seja bem-vindo aqui. O governo lançou recentemente esse pacote, esse anúncio que envolve um investimento importante, segundo o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. 300 bilhões de reais serão disponibilizados em linhas de crédito específicas, 271 bilhões na modalidade que ele chama de reembolsável, 21 bilhões não, e também que envolve recursos por meio do mercado de capitais. E aí há uma distribuição de perspectivas e possibilidades de investimento em setores da indústria. Como é que o senhor analisa inicialmente o plano e a perspectiva de abrangência do mesmo? Bom, a CNI avalia esse plano, Nova Indústria Brasil, e o plano Mais Produção, de forma muito positiva. Ele era necessário e ele se alinha a uma visão moderna de política industrial que tem no mundo. É claro que o Brasil não tem as mesmas condições de potência macroeconômica que os Estados Unidos, União Europeia, Inglaterra, China e Japão têm, estão alocando volumes bem impactantes. Os Estados Unidos, nos últimos anos, alocaram 1,9 trilhão de dólares na agenda de política industrial, de buscar as competências na área de chip, da transição energética. A União Europeia não fica atrás, ela alocou 1,6 trilhão, a Inglaterra 1,7, o Japão 1,5, e no Brasil nós estamos iniciando esse processo. Então, o Plano Mais Produção, com esse volume de recurso de 300 bilhões de reais para 4 anos, é um bom ponto de partida. É importante lembrar que nós fizemos o Plano Safra, estamos no 20º ciclo do Plano Safra, e ele aloca hoje, por ano, 360 bilhões para impulsionar o Plano Safra, o que é uma política muito correta. Então, o Plano Mais Produção, ele tem uma agenda muito bem concebida para a realidade brasileira, se alinha ao que o resto do mundo está fazendo e busca criar estímulos para o desenvolvimento industrial, para a expansão da produção industrial, para, sobretudo, agendas extremamente importantes como a transição energética e a descarbonização produtiva. O Brasil tem um enorme potencial nessa área. Há uma sofisticação também na forma de captação, inclusive usando o Fundo Clima, captações internacionais, a criar novos mecanismos, novas ferramentas também para o mercado, ainda de uma forma embrionária, mas com perspectivas de desenvolvimento no futuro. Acredito que é um plano que vem em boa hora, se alinha ao que o mundo está fazendo e estimula uma oportunidade chave que o Brasil tem que capturar para a construção do seu futuro. Lucchesi, bom dia. Bom dia. É claro que a única maneira saudável do Estado aumentar a arrecadação é quando a sociedade produz mais, consome mais, enfim, a atividade econômica cresce e o Estado arrecada mais, é uma consequência. Qualquer outra maneira de aumentar a arrecadação é uma estupidez, é uma burrice, aumenta a participação relativa do Estado naquilo que a sociedade produz. E muita gente, eu não sei se infantilmente ou maliciosamente, reclamou, inclusive principalmente no setor financeiro, né? Isso pode afetar o equilíbrio fiscal, como se fosse um dinheiro jogado pela janela e não um investimento que lá na frente vai resultar inclusive em arrecadação maior, além de aumentar a produção. E a indústria, ela paga melhores salários, então você aumenta a renda média da população, capacidade de consumo. É malícia ou é uma análise infantil essas que partem, principalmente do setor financeiro, com críticas ao programa, na sua opinião, Lucchesi?
Eu acho que há um desconhecimento, porque, veja só, no plano mais produção, não tem R$ 1 de recurso do Tesouro. E o Brasil coloca, de forma correta, 11 bilhões do Tesouro para equalizar a taxa de juros nos 364 bilhões do Plano Safra. Está correto ao fazer isso. Os recursos que são usados para a equalização da taxa de juros vêm do Fundo Clima, que é a captação internacional, e vem de outras fontes orçamentárias já presentes no orçamento público, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, como é o FNDCP. Então, é uma crítica, de certa forma, como você bem falou, Ronald, infantil. Há uma infantilidade nisso aí, e de não olhar para frente. Estão olhando pelo retrovisor, da qual, se o Brasil fizer uma análise, um balanço, os últimos 40 anos, em que o Brasil adotou muito essa coordenação monetária e uma agenda de não ter política industrial clara e com uma taxa de juros muito elevada e uma carga fiscal muito elevada sobre a indústria, levou o Brasil a se desindustrializar, e o Brasil foi o país que mais perdeu complexidade produtiva entre todos do planeta. Então, digamos assim, esse consenso liberal não está sendo bom para o Brasil, não apenas pela regressão da estrutura industrial, mas pelo empobrecimento, pelo desemprego, pelo desalento, por termos ciclos curtos e fragmentados de crescimento. Quando o Brasil apostou na industrialização, que vai iguais anos, em 4 décadas, dos anos 40 aos anos 80, foi o país que mais cresceu no mundo, à frente do Japão. Então, note bem, vamos olhar para frente. O que o Brasil está tentando fazer, está buscando fazer, está em linha com o que todos os países estão fazendo. As missões escolhidas são boas. O Brasil tem uma enorme vantagem no agronegócio. Então, aumentar a complexidade produtiva do agro é algo de interesse nacional. Ampliar o complexo de saúde é uma das lições mais importantes que todos os países, inclusive o Brasil, tiveram com a pandemia, com a Covid-19. Então, é claro que isso é importante. Nós temos um dos mais complexos sistemas de saúde no mundo. O uso do poder de compra do país para impulsionar o conteúdo local, eu desafio alguém a me demonstrar que isso não está presente na política de todos os países. Os Estados Unidos fazem, todos os países europeus fazem, todos os países asiáticos fazem. Então, é uma mistura de desconhecimento com uma visão equivocada da economia como ciência. O Brasil é um país que tem um grande grau de urbanização. Nós temos 84% da população vivendo em grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Fortaleza, etc. As cidades brasileiras, elas deixaram de avançar, de se modernizarem. Se você saísse do Rio, de São Paulo, em 1980 para Nova York ou Paris, nós estávamos muito mais próximos da infraestrutura urbana do que estamos hoje. E é claro que essa é também uma fronteira de desenvolvimento de competência. A eletromobilidade, melhorar os aspectos relacionados ao desenvolvimento urbano, há muitas oportunidades aí. Toda a parte de digitalização e produtividade é o signo do mundo. Nós precisamos dar respostas nisso. Como também a agenda de defesa. Todas as principais economias, isso tem um impacto importante na agenda de soberania nacional, mas é também aonde você tem o domínio de competências profundas que vão estimular o desenvolvimento industrial. E a principal delas é a descarbonização e a transição energética. O Brasil pode se colocar no futuro da mesma maneira como a Arábia Saudita era uma potência no mundo de energia fóssil. O Brasil deve se consolidar pelo potencial que tem como uma potência da energia verde.
E não é pensar a energia verde apenas como mais uma commodity, mas algo que vai impulsionar o aço verde, o cimento verde, a bioquímica e todas as outras áreas de bioeconomia que o Brasil apresenta vantagem competitiva. Então, é claro que nós temos que apostar muito nessa direção. E como você bem falou, a indústria tem cadeias mais longas e mais complexas, investe mais em inovação, paga melhores salários. Isso vai fazer com que haja mais emprego, mais pessoas de classe média, pessoas que vão consumir notícias, que vão consumir teatro, entrega delivery, streaming, e tudo isso gera uma economia de serviço. E isso avança mais na situação de pleno emprego, na direção do pleno emprego. Então, é claro que todos os países no mundo apontam e apostam em políticas industriais, sobretudo nesses momentos em que nós estamos construindo uma nova arquitetura econômica em torno da bioeconomia, em torno da transição energética e da digitalização. Há uma corrida no mundo para posicionar as suas empresas, cada país faz isso, para posicionar bem as suas empresas. Por quê? Porque isso traz riqueza para o país. A agenda de exportação também está prevista nesse plano, mais produção. E o que é muito importante, todos os países desenvolvidos apoiam fortemente o processo de exportação, porque é uma riqueza que vem de fora, que cria uma cadeia de valor extremamente importante. E o Brasil tem que aumentar a complexidade tecnológica de nossas exportações. Ela declinou muito. Nós precisamos resgatar, porque isso vai trazer mais valor agregado, melhores empregos para o Brasil e um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Aliás, nós temos insistido aquilo que exatamente que China, Estados Unidos, Japão, todos eles têm programas permanentes de incentivo à exportação. Isso é fundamental, é a mais inteligente das políticas em termos de comércio internacional. E, ao mesmo tempo, quando a internet, por exemplo, que provocou essa revolução inigualável na economia, a internet é resultado de investimento público, né? Investimento feito primeiro nas Forças Armadas, isso foi desenvolvido dentro do Pentágono com dinheiro público. E o resultado foi esse que a gente vê hoje, vai assistir nos próximos anos, né? Uma revolução depois da outra. Então, o investimento público é essencial. Agora, quando a gente fala em reindustrialização, você acha que estão dados os passos suficientes, considerando também os efeitos da reforma tributária especificamente para a indústria, ou ainda há gargalos importantes no Brasil que impedem uma plena reindustrialização? Há ainda muito que ser feito. Os dois planos, o Nova Indústria Brasil e o Plano Mais Produção, têm uma agenda de política industrial, mas mesmo nele temos também o plano de redução do custo Brasil, e ele é extremamente importante. Há toda uma pauta regulatória que a gente precisa avançar, precisamos desburocratizar, precisamos tirar irracionalidades que custam por ano. Só de custo Brasil, o Brasil desperdiça 1,7 trilhão de reais. Nós precisamos atacar fortemente essa agenda para que esse recurso que hoje é desperdiçado se torne uma energia produtiva, se torne mais emprego, mais renda, mais investimento, melhor infraestrutura, que a gente possa avançar mais, limpando a agenda, retirando as irracionalidades. E quem ganha com isso? Toda a sociedade. Ganha com isso os trabalhadores, ganha com isso os empresários, ganha com isso o governo, que arrecada mais e vai poder retornar à sociedade mais saúde, mais educação, mais infraestrutura. Então, não tem como ser contra essa iniciativa. Ser contra uma política industrial no Brasil é ser contra o desenvolvimento brasileiro. Não existe racionalidade nisso. Lucchesi, só para encerrar de minha parte aqui, historicamente, quando se fala no crescimento do Brasil,
se fala nos nossos gargalos, né? E aí fala, mas a gente tem um problema estrutural importante, que são as rodovias que são ruins, é um Brasil rodoviário, problemas por trilhos, os nossos portos estão sobrecarregados, então a nossa produção não é escoada da maneira como poderia ser. E com o investimento da indústria, todo mundo espera que a gente tenha uma capacidade produtiva e cada vez melhor. Como equalizar isso? Vocês esperam que o PAC, o outro programa, supra essas outras necessidades estruturais para que uma retomada da indústria possa ter o escoamento necessário, ideal aqui no nosso país? O novo PAC é um programa muito importante, também do governo federal, e que certamente vai ser um eixo fundamental de melhorar a qualidade de vida da população, porque ele tem toda uma preocupação voltada para isso, mas também de melhorar muito a infraestrutura, que ela é impulsionadora do desenvolvimento econômico. Além de melhorar o bem-estar das pessoas, que vai assegurar a mobilidade, também com relação a todo o transporte multimodal para a produção agrícola, para a produção industrial, para aumentar a articulação da economia brasileira com o nosso hemisfério, ou seja, com a América Latina, os países do Mercosul, os nossos vizinhos, criando a rota para o Pacífico, mas também criando eixos para o desenvolvimento produtivo, e a infraestrutura ela tem um papel estratégico para o comércio internacional. Então, há uma articulação, veja bem que a gente está falando aqui de algumas políticas, e elas convergem para o mesmo ponto, o desenvolvimento do bem-estar dos brasileiros, porque, no fim e ao cabo, isso será mais emprego, melhoria da qualidade de vida e um ciclo de desenvolvimento sustentável, além de toda uma intervenção voltada para a transição energética, que ataca os problemas da emergência climática. O Brasil tem que dar a sua contribuição e mais, nós temos uma grande oportunidade de nos colocar como uma potência, recepcionando investimento direto estrangeiro. E nesse ponto, nós temos uma vantagem adicional. O Brasil tem uma geopolítica resolvida. Nós temos boas relações com a China, temos boas relações com a Europa e temos boas relações com os Estados Unidos. Esses países estão buscando espaços e que tenham maior condições de produção de energia verde. E como o Brasil tem se apresentado como um país de maior eficiência para a produção de energia verde, por nossa insolação, pelo domínio das competências de energia de biomassa, pelo potencial do hidrogênio verde, tudo isso aponta para que o Brasil possa receber investimentos diretos estrangeiros da Alemanha, dos outros países da Europa, dos Estados Unidos, da China, tracionando o nosso desenvolvimento e criando também oportunidades de construção de parcerias estratégicas entre empresas brasileiras e investidores externos. Isso tudo vai criar um efeito muito benéfico para a economia brasileira. Lucas, uma última da minha parte. Nos últimos 30 anos, né, sumiram aí os vestígios de uma política que durou muito tempo, que era de proteção de mercado, reserva de mercado. Em alguns casos ela foi útil durante um tempo, em outros casos ela foi desastrosa. E hoje é inconcebível, né? Até pela maneira como se dão as relações internacionais do comércio internacional. E, de qualquer maneira, na relação Mercosul-União Europeia, um dos problemas, há vários, né? Inclusive uma clara intenção do próprio Macron de não seguir com isso. E havendo um único país que vete, a União Europeia não pode aprovar acordo algum. Mas um dos pontos é a indústria, né? A Europa queria certas vantagens, certos privilégios para a sua indústria no mercado interno do Mercosul. Me pareceu corretíssima a posição do Mercosul de rechaçar essa reivindicação. Como é que o setor industrial brasileiro vê essa questão? Olha, os acordos internacionais, eles são importantes, porque eles criam
uma facilidade impulsionadora do comércio internacional. O Brasil tem que avançar dentro das trocas comerciais do próprio Mercosul. Ela é menor do que a média do que acontece entre os países da América do Norte e da Europa. E o acordo Mercosul-União Europeia interessa em ambas as partes. E é claro, como todo acordo, ele tem que ser bem negociado. E é isso que está em discussão. O Mercosul e a União Europeia devem caminhar numa posição madura, equilibrada, para que o ganho seja mútuo entre os países. E é claro que há uma queda de braço, como acontece em toda a negociação. Com relação à agenda de política industrial no mundo, há sim forte incentivo, há muito subsídio e há muito desenvolvimento de conteúdo local. Os Estados Unidos têm feito o maior programa, foi inclusive acusado pelos países europeus de estar fazendo políticas chinesas, que é o IRA, né, o Inflation Reduction Act, em que há uma forte ação por proteção do mercado norte-americano para empresas norte-americanas. Então, isso faz parte do signo do espírito desse tempo. No Brasil, nós já fizemos isso no passado, e foi importante para o desenvolvimento brasileiro, mas o Brasil não soube entender que com a microeletrônica o ciclo tecnológico era muito mais curto para uma engenharia reversa. Ela funcionou bem enquanto o progresso técnico estava no paradigma metal-mecânico, ou seja, você desmontar uma máquina que faz carro, você consegue entender como fazer aquela máquina e como fazer aquele carro. Mas o chip é algo muito miniaturizado e a cada 6 meses havia uma nova geração tecnológica de chips. Então, o processo imitativo, ele não era mais possível. E o Brasil demorou de entender que aquela rota não era mais possível diante da trajetória tecnológica. E aí nós ficamos também sem a capacidade de fazer políticas industriais, como a Coreia do Sul fez, como Taiwan fez, e conseguiu se colocar como países que avançaram muito no desenvolvimento produtivo, criando proteções seletivas e temporárias e orientadas para o comércio internacional, até porque esses países são menores e foram muito bem sucedidos. A Coreia do Sul tinha 1/3 da renda per capita brasileira e hoje tem 3 vezes a renda per capita brasileira e fez isso a partir de política industrial, claramente. O General Parker e a relação com os Chaebols, como nós vemos hoje, nos anos 70 no Brasil tinha televisão colorida, mas era a televisão colorida de empresas multinacionais. Na Coreia do Sul só tinha televisão a preto e branco, mas eles estavam dominando o ciclo tecnológico. E hoje são exportadores globais. Na casa de muita gente que está ouvindo aqui agora, tem televisão LG, tem televisão Samsung, e isso foi a partir de um esforço da sociedade para o domínio dessas tecnologias. E olhe o benefício que isso trouxe à sociedade sul-coreana, como eles alavancaram a renda naquele país. Então, eles tornaram um grande produtor de eletrônicos, automotivos, siderurgia, petroquímica, tudo com forte apoio do Estado e também com desenvolvimento de conteúdo local e subsídios para as empresas estratégicas. Então, a gente tem que remover preconceitos que muitas vezes não dialogam com a história, com a realidade do Brasil, com a realidade do mundo e com a economia como ciência. Rafael Lucchesi, diretor de Desenvolvimento Industrial e Economia da Confederação Nacional da Indústria, que conversou conosco na manhã desse sábado aqui no Jornal Gente. Rafael, muito obrigado pela tua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Muito obrigado. Parabéns aí à Band, sempre preocupada na discussão para o melhor para a sociedade brasileira. Valeu, um abraço. 9h30.